Olá, vamos continuar hoje a nossa investigação a respeito do que foi chamado pelo presidente Trump há poucos dias de Obamagate. Esse Obamagate, ele inclui o Russiagate, o Spygate, o Ukrainiagate. Tudo passou a ser gate desde que o primeiro grande escândalo que levou ao quase impeachment de um presidente americano, que foi Richard Nixon, se passou no edifício chamado Watergate. Então passou a ser tudo, agora é gate, gate, gate. Mas tem até um simbolismo. Tem um simbolismo nisso porque é a gate, é portão, porta, onde se entra em alguma coisa e se descobre o que tem lá dentro. Mas isso é apenas um simbolismo que talvez tenha influído nos demais escândalos, de continuar chamando gate. Bom, hoje se sabe muitas coisas. No programa passado, eu falei que havia possibilidade de ser chamado o próprio ex-presidente Obama para prestar depoimento na Comissão de Justiça do Senado. Isso está dependendo ainda que a grande questão é o que, o quanto, como e quando Obama soube de todas essas tramas para impedir a posse, ou melhor, a eleição de Trump, depois impedir a posse e depois conseguir algum motivo para impeachment. Eu ouvi uma frase esses tempos aqui no Brasil, a respeito das investigações da Lava Jato, em que o sujeito dizia que você via uma pena de galinha, puxava e vinha a galinha. Pois lá acontece mais, pior ainda. Você vê a pena de galinha, puxa a pena de galinha e vem um galinheiro inteiro. O início, como já foi falado aqui, foi a tentativa de impedir a eleição de Trump e depois a tentativa de virar o jogo e conseguir comprovar que Trump teria feito um conluio com a Rússia para burlar as eleições, que teria havido por parte da Rússia hackers que hackeavam as comunicações do Comitê Nacional Democrata, da campanha de Hillary, e forneciam essas informações para Donald Trump. Com isso, mesmo depois de Trump já eleito, que foi uma surpresa, como eu falei, uma surpresa extremamente perigosa e desagradável para quem estava fazendo, como eu falei no outro programa, tudo aquilo que levar os Estados Unidos a se transformar numa pequeníssima, ínfima potência em relação ao que é hoje. Num mundo multilateral. Isso aqui vem sido buscado há muito tempo pela esquerda mundial. Um mundo multilateral comandado, porque não é bem assim, né? Parece multilateral, mas comandado por um governo mundial totalitário. Que só pode ser totalitário, não pode ser democrata, é impossível. Sabe-se hoje, no entanto, que
toda a trama para implicar Trump com Putin serviu não apenas para tentar impedir a sua posse, eliminando as eleições e comprovando que foram fraudadas, mas também para suprimir, como ficou agora pela desclassificação daqueles tempos, dos documentos principais daqueles tempos, ficou constatado que havia também o diretor da CIA, então, John Brennan, suprimiu inteligência sobre o fato de que a Rússia preferia Hillary Clinton, que era era uma pessoa conhecida. E sabiam que era de esquerda e sabiam que fariam qualquer coisa em relação com Putin. E Donald Trump era uma surpresa. Era impossível saber realmente quem era aquele sujeito. Sabia-se muito a respeito da seu anticomunismo e da defesa de uma sociedade liberal, e a própria campanha mostrava o Make America Great Again, que é tudo o que o Partido Democrata não quer que aconteça. Fora a tentativa de impedir que a posse de Donald Trump, depois mesmo de ele já empossado, foi instaurada uma investigação a respeito desse conluio com a Rússia, cujo o investigador principal chamava-se Robert Mueller. Robert Mueller era ligado diretamente a John Brennan e a James Comey, que era seu chefe no FBI. Ora, a pena que se puxou, a primeira, foi a respeito do que eu falei no programa passado. Foi o assunto principal, foi a respeito do general Flynn. Esta foi a pena. Mas veio o galinheiro inteiro. Está vindo. Aliás, ainda está vindo muita coisa. Soube-se, isso já se sabia há algum tempo, que a Hillary Clinton tinha destruído, ao ser intimada a apresentar os e-mails oficiais, saídos não do gabinete da Secretaria de Estado, no Departamento de Estado, mas do próprio servidor pessoal da Hillary Clinton, em casa, no porão, 33 mil e-mails foram intimados a serem apresentados, e ela simplesmente destruiu, através de eu não conheço isso, Blitz, parece que é um destruidor de e-mails, eu não sei bem o que é isso. Inclusive, como falei no programa passado, isso incriminava o próprio Obama na situação lá da Líbia, em Benghazi. Robert Mueller funcionou durante algum tempo e finalmente apresentou uma conclusão. Uma conclusão que era o seguinte, vejam só. Não se conseguiu comprovar nem que houve, nem que não houve. Ora, como é que é possível uma coisa dessas? Quer dizer, note-se a má intenção que estava incluído nisso, que era a intenção de que tem que comprovar que houve. Porque se não houve, não houve. Fim, acabou. Se vou investigar um crime, crime não existiu? Não existiu.
Mas o que ele disse é o que não se conseguiu comprovar que existiu, nem que não existiu. Então criou uma dúvida. E algumas pessoas que levaram essa dúvida adiante. Os Estados Unidos estavam crescendo muito bem, etc. A economia se recuperando, tudo muito bem. A grande maioria da população percebeu que aquilo era uma empulhação. Ora, apesar de tudo isso, quem estava envolvido, as galinhas, vamos dizer, seguindo aquela primeira coisa que eu falei, as galinhas mais donas do galinheiro eram o John Brennan, diretor da CIA, James Comey, diretor do FBI, diretor adjunto Andrew McCabe, chefe de contra-espionagem Peter Strzok e o advogado do FBI Kevin Kleinsmith e também o ex-procurador-geral Rod Rosenstein. O senador Rand Paul lembrou-se, declarou isso, lembre-se de que passamos por impeachment, porque os democratas disseram que o presidente Trump estava usando o governo para perseguir um oponente político. Este é o vice-presidente do tempo do Obama, John Biden, que é candidato agora. Então nós já temos, depois do Russiagate, um outro, o Ukrainiagate, que foi... E notem que sempre que há um desses essas conluios, tentativa de mostrar esses conluios, sempre existe algo a ser encoberto. O que foi encoberto durante o Russiagate foi exatamente que, como eu já disse, a Hillary era, obviamente, a preferida de Putin. De Putin, de Xi Jinping, de todo mundo, porque o casal Clinton tem implicações severas, sérias, seríssimas e profundas em relação à China e em relação à Rússia. Já falei isso N vezes nos meus programas da Rádio Vox. Já destrinchei esses assuntos durante o tempo em que estavam acontecendo, mas agora, no novo gate, no Ukrainiagate, o que aconteceu foi que há uma necessidade de encobrir que o filho de Joe Biden, Hunter Biden, tem uma empresa na Ucrânia. Uma empresa com sede na Ucrânia e com sócios ucranianos e do qual ele recebe muito dinheiro. Isso também precisava ficar escondido. E apareceu, é claro. Mas quando apareceu, foi então acusado Trump de estar perseguindo não o filho, Hunter Biden, mas o pai, porque o pai estava ganhando todas as primárias para vir a ser o candidato do Partido Democrata contra Trump, contra a reeleição. Notem a sujeira que veio disso. Um galinheiro geralmente é bastante sujo, né? E a sujeira enorme que tem todas essas tramas boladas por pessoas que simplesmente estão interessadas na destruição dos Estados Unidos. No programa anterior, eu li duas partes do que está no meu livro, e eu não citei que Obama tem um passado que o condena, vamos dizer. Inclusive, há certas dúvidas a respeito da onde ele teria nascido, se era americano nato ou não. Essas dúvidas não estão esclarecidas, não. Não estão. Porque há um depoimento da avó dele, dizendo que
Ele nasceu no Quênia. Convenientemente, pouco depois dela dizer isso, coisa de 15 dias depois, ela veio a falecer. É interessante, não é? Bom, agora, o último. Eles conseguiram, juntamente com Adam Schiff, que era o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, da House, dos representantes, e do assessor jurídico Nadler, conseguiram armar uma acusação que comprovava, entre aspas, que tudo não passou de uma armação de Donald Trump com o presidente Zelensky da Ucrânia, simplesmente para evitar, para derrubar Joe Biden, que estaria, vamos dizer, estaria na frente em certas pesquisas realizadas, ganharia de Donald Trump em novembro vindouro agora. Conseguiram chegar ao ponto de a Câmara aprovar o impeachment, sabendo que o Senado eles não conseguiriam passar. Precisaria de 2/3 dos senadores. E eles não conseguiriam isso de maneira nenhuma. Porque seriam 33, 67 senadores, quando o Partido Democrata tem 48, 47, na verdade, tem um independente. E isso valeu para quê, afinal? Eles sabiam que não iria haver o impeachment, não seria aprovado no Senado. Eles, então, fizeram isso exclusivamente como parte de uma campanha política. E encheram, como nós estamos agora aqui, em todo o mundo, aliás, falando, só se fala em coronavírus, só em coronavírus. Nos Estados Unidos, durante algum tempo, falou-se só no impeachment de Trump. E, obviamente, que a mídia amestrada, principalmente a CNN, ora, simplesmente eles tocavam fogo na fogueira, diariamente. CNN, MSNBC, todas, com exceção da Fox News, todas elas estavam fornecendo informações e informações falsas, entrevistando pessoas, todas elas preparadinhas para dizer o que se esperava delas. Mas esse estratagema acabou backfire, quer dizer, o tiro saiu pela culatra. O começo do fim para os conspiradores de Obama começou na semana passada, retrasada, esse artigo é da semana passada, quando o diretor-geral de investigações, Grenell, informou Adam Schiff, que coordenou toda a tentativa de impeachment, que 6.000 páginas de transcrições de todas as 53 entrevistas que o seu comitê de inteligência na Câmara conduziu sobre a investigação da Rússia serão divulgadas ao público sem nenhuma classificação, sem nenhum material classificado. Schiff recusou-se a divulgar as transcrições desde que se tornou presidente do Comitê de Inteligência da Câmara. Mas não conseguiu manter fechada essa tampa, eu diria essa gate. Queria manter fechado isso para que nunca aparecesse, nunca transparecesse que tudo não passou de uma grande chanchada muito bem coordenada por ele e por Nadler. Não me lembro o primeiro nome do Nadler. O editorial do Wall Street Journal, na semana retrasada, diz que desde os primeiros dias da narrativa de conluio, Schiff insistiu que ele tinha evidências que comprovavam a trama.
Mas nada disso era verdade, e o Schiff sabia. Em julho de 17, o diretor da Inteligência Nacional, James Clapper, disse a Schiff e seus colegas: eu nunca vi nenhuma evidência direta que a campanha de Trump ou alguém nela estivesse tramando, conspirando com os russos. O mesmo vale para os agentes do FBI que iniciaram a investigação de conluio em 2016. Seguiu-se então um desfile de ex-funcionários de Obama que declararam sob juramento que haviam visto evidências de conluio e conspiração. Ora, se o próprio diretor, na época, da Inteligência Nacional, James Clapper, disse que não havia, que nunca tinha visto nenhuma evidência, ele não pode deixar vazar o Schiff não pode deixar vazar todas essas transcrições, porque seria mostrar que tudo não passou de uma grande mentira. Além disso, também aprendemos recentemente umas transcrições da investigação de Schiff de que a empresa de cybersecurity CrowdStrike, que acusou a Rússia de invadir e-mails do Partido Democrata, posteriormente se tornou a única fonte crítica dos hackers de Comey e Brennan, que perseguiam Trump. A Rússia realmente invadiu os servidores, só que ao contrário do que se dizia. E quando chegamos então ao tal de Ukrainiagate, a cada momento fica mais claro que a participação de Hunter Biden, filho do Joe Biden, e do pai, que também esteve na Ucrânia junto com o filhinho, e também está levando a sua grana através do filho. Eles, bom, meu filho ganha dinheiro, me dá de presente, coisas desse tipo. Isso é que não queriam de maneira nenhuma que fosse vazado, inventando a mentira de que seria apenas uma armação de Trump contra Joe Biden. Vejamos aqui então o ex-diretor do governo nacional, da Inteligência Nacional, James Clapper, admitiu que o ex-presidente Barack Obama, veja bem, agora começa a aparecer o Obama, que ele deu a ordem a Peter Strzok para lançar a operação Crossfire. Obama, que também ordenou a suspensão de hackers russos, foi pessoalmente envolvido na trama, segundo os textos que estão nas comunicações entre Peter Strzok e sua amante Liza Page. Ora, se não fosse o presidente Obama, talvez não tivéssemos feito essa avaliação da comunidade de inteligência que foi feita, que montou uma sequência de eventos que ainda ocorrem hoje. Começou com o Russiagate, o Spygate, espionagem russa nos Estados Unidos, continuou-se pelo Obama, o Ukrainiagate, e agora surgiu então a participação de Obama. O presidente Obama é o responsável por tudo isso. Foi ele quem nos diz, James Clapper, que era o chefe da inteligência nacional, na época de Obama, diz ele que quem nos encarregou de fazer a avaliação da comunidade, em primeiro lugar, foi Obama. Rand Paul, é um senador republicano que tem bastante independência em relação a Donald Trump, ele disse recentemente à Fox News, abre aspas, eu não acredito que nada disso poderia ter acontecido sem que o presidente Barack Obama soubesse e coordenasse tudo. Eu acredito completamente que ele não apenas sabia, e outras pessoas já nos disseram que ele sabia também sobre a conversa tentando
imputar o general Flynn, e que estava sendo dirigida também pela própria Casa Branca. Tenho, diz Rand Paul, todas as expectativas de que o presidente Obama tenha sido o comandante de tudo isso. Obama será ou não intimado a comparecer? Aí está o problema. O senador Lindsey Graham, que é o presidente da comissão do Senado, aonde ele teria que comparecer, está remanchando. Foi para ele que Trump disse, como eu falei no programa anterior, que Trump disse, olha, se eu fosse deputado ou senador, eu imediatamente lançaria a intimação ao Obama para ele comparecer e testemunhar sob juramento. É claro que agora cabe aqui algumas explicações legais, ou constitucionais, aliás, nos Estados Unidos. O Obama pode se negar pela 14ª emenda, que defende os seguintes direitos do indivíduo. Direito à acusação pelo grande júri, antes de qualquer acusação criminal por crimes dolosos. 2. Proibição de ser duplamente acusado do mesmo crime. Se foi absolvido, não pode ser reacusado novamente, mesmo que se saiba que foi. Direito também de não se incriminar. Direito de não depor contra si mesmo. Este é o ponto principal que o Obama vai provavelmente alegar se for intimado. A garantia de que todos os réus tenham um julgamento justo. E garantia de que o governo, bom, isso não tem importância. Essa quinta é sobre propriedade privada, que não pode o governo não pode tomar sem a devida compensação pelo valor de mercado. Mas aqui nós temos então o grande júri. Isso é uma instituição, aqui no Brasil, quem tem muito medinho do tal de juiz, não sei como é que chama aqui, mas seria o correspondente ao juge d'instruction na França, que é o que comanda as investigações da polícia. Para quem tem muito medo disso, eu não vejo muito sentido nisso, criar mais um cargo, mas, de qualquer maneira, não é para temer. Nos Estados Unidos a coisa é muito mais complicada, porque caso haja suspeita de um crime doloso qualquer, homicídio, até traição, qualquer crime desse tipo grave, a pessoa, em primeiro lugar, é submetida ao grand jury. O grand jury, diferentemente do júri que vai dar a sentença, vai dar o veredito, e o juiz dá a sentença, de acordo com o veredito, o grande júri é formado por em torno de 24 pessoas, geralmente. Essas pessoas, elas se sentam sorteadas, né? Se sentam numa sala e somente o promotor, o acusador, e as suas testemunhas, não entra ninguém da defesa, não entra nem o acusado, só eles. E esse grande júri tem o direito de fazer todas as perguntas que bem quiser. Os 24 têm direito a perguntar o que bem entenderem para as testemunhas apresentadas pelo promotor, para o promotor, etc. Geralmente o promotor leva o chefe de polícia, o detetive, que nesse caso aqui seria os acusadores do Partido Democrata. Nesse grande júri decide-se há crime ou não há crime. Caso esse grande júri decida que não há crime, não pode ir em frente. Acabou, tchau, boa viagem.
Se disser que há crime, então pode-se abrir o processo, aí sim, vai para a investigação, passa tudo o que se passou no grande júri, é encaminhado para a defesa toma conhecimento daquelas atas e passa então para o júri popular de 12 elementos que vai julgar a pessoa. Lá é diferente para o presidente porque ele pode ir para um grande júri, mas quem vai julgá-lo como ex-presidente é o Senado. Bem, eu espero ter esclarecido um pouco melhor o que é o Obamagate e vamos parando por aqui, como sempre agradecendo a confiança, agora acrescentei a confiança, a paciência e a audiência. Obrigado, até o próximo.